Ah, o que é uma taxa de carregamento, taxa de administração? São muitos termos, eu sei. Então, para ajudar vocês, vamos lá. Você tem um plano de previdência privada? Então conta aqui pra gente nos comentários. Vamos trocar um pouco de figurinha sobre esse assunto que é muito importante. A gente vai conversar hoje sobre como funcionam os planos de previdência privada e por que eles são tão importantes para o seu futuro e para o futuro do país. A previdência privada tem esse nome porque ela não é a pública. A previdência pública são os regimes de previdência arcados pelo Estado, pelas cidades e pelo país. A previdência privada é um plano de previdência que você contrata com uma instituição financeira ou com uma seguradora que visa complementar as rendas que você possa ter dessas previdências públicas. Com a incerteza que a gente está vivendo em relação ao endividamento público, ou seja, muito provavelmente no futuro o país vai ter bastante dificuldade, bastante problema em arcar com essas aposentadorias das pessoas que estão entrando no mercado de trabalho hoje. Vocês devem ter visto nos últimos dias muito pânico no mercado financeiro, muitas notícias, muito alvoroço sobre problema de endividamento do Brasil, né? Então o que acontece? Essencialmente, né, quando você ganha um salário de 10, se você gasta 11, durante um mês você pode até conseguir um empréstimo, dar um jeito. No longo prazo, se toda vez você ganha 10, precisa de 11, se endivida, isso vira uma bola de neve, isso vira uma bola de neve. E assim como acontece com o seu bolso, com a sua carteira, isso acontece com os países. O Brasil, e todos os países do mundo têm contas parecidas como essa que tem no seu mês. Quanto que eu ganho, quanto que eu gasto. Então, o que está acontecendo com o país é o seguinte: a gente está arrecadando uma quantidade de dinheiro e estamos consistentemente gastando mais do que a gente arrecada. No caso do país, tem um triquezinho, né? Tem uma magiquinha aí que é um pouco diferente. O país, ele é o dono da impressora de dinheiro. Olha que beleza. Então, ele pode a qualquer momento imprimir mais dinheiro para gastar mais. O que acontece? Com esse movimento de imprimir muito dinheiro, no longo prazo, esse dinheiro perde o valor. Vira um papel, vira algo que as pessoas não têm tanta confiança e, consequentemente, perde o valor de compra. A tal da inflação entra aí nessa jogadinha. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão com muito receio do valor de compra do dinheiro ao longo do tempo cair muito. Então, isso faz com que você tenha uma preocupação se o país vai ter possibilidade de honrar com as previdências públicas que ele tem que arcar. Daqui a 20 anos, 30 anos, enfim, daqui a 50 anos. Tem uma pegadinha ainda maior aí, que é o seguinte: menos pessoas estão entrando no mercado de trabalho e mais pessoas estão sendo beneficiadas por esses programas de previdência. Ou seja, tem menos gente trabalhando para arcar com a previdência de mais pessoas que necessitam no futuro. Legal. Vamos voltar para a história inicial. Todo esse problema que eu comentei faz com que seja mais e mais importante você investir na previdência privada, porque ela não sofre nenhum desses efeitos que eu comentei agora. Em 2023, nós tivemos um volume de investimentos em fundos de previdência privada acima de 250 bilhões de reais. Isso mesmo, você ouviu direito, 250 bilhões de reais, que é um volume muito expressivo em relação aos que foram investidos nos anos anteriores. Isso está muito relacionado com o receio que as pessoas têm de, apenas com a previdência pública, não conseguir arcar com seu custo de vida no futuro e até com medo de não ter o dinheiro da previdência pública. O importante dessa conversa é olhar para o futuro. Talvez no futuro o governo não consiga suprir sozinho a sua aposentadoria. Então, quanto mais cedo, essa é a grande dica que eu posso falar, quanto mais cedo você conseguir começar a investir, talvez cortar alguns custos desnecessários, enfim, começar a investir num fundo de previdência privada, mais tranquilo você vai ficar no momento da sua aposentadoria. Além disso, tem uma coisa muito legal para falar, que é os fundos de previdência privada, especificamente os fundos chamados PGBL, né, Plano Gerador de Benefício Livre, eles contam com isenção de imposto. Ah, aposto que você começou a se interessar mais, né? É isso mesmo. Então, quando você faz um investimento num fundo chamado PGBL, tem que ser o
P, você tem até 12% de isenção de imposto de renda, ou seja, você pode fazer um investimento nesse fundo que corresponda a até 12% da sua receita anual e você não vai pagar imposto sobre isso. Exatamente. Nós temos dois tipos de fundos de previdência privada, o PGBL, como eu já comentei, e o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre. E cada um deles tem uma tributação exclusiva. Então, eu vou explicar isso já já, segura um pouco. A alta adesão dos brasileiros em planos de previdência privada tem dois impactos. O primeiro impacto é diminuir um pouco, desafogar um pouco a necessidade dos planos de previdência pública de arcar com a previdência de todas as pessoas. Isso é bom, é um benefício para o país no longo prazo. E um outro ponto é o crescimento do mercado de capitais. Por quê? Quando você faz um investimento nesses planos de previdência privada, o que vai acontecer? Um gestor desse dinheiro, um gestor desse fundo de investimento, vai pegar esse dinheiro e reinvestir em infraestrutura, em empresas, tá? Então, assim, uma parte desse dinheiro, ele volta para o país em projetos, grandes projetos que são benéficos para todos. Grandes projetos de infraestrutura são projetos que beneficiam todos os cidadãos. Um dos motivos pelo qual a gente ainda enfrenta até desafios de mais pessoas que poderiam, tá, mas não estão investindo em previdência privada, é a falta de conhecimento, né? São muitos termos, eu sei. O que é uma taxa de carregamento? Taxa de administração. Então, a falta de conhecimento, e o medo, tudo que a gente fica com medo, a gente tende a se retrair. E o medo de investir num produto que você não sabe 100% fazem com que tenha menos pessoas investindo. Então, para ajudar vocês, vamos lá. A taxa de carregamento é uma taxa cobrada por você fazer um investimento num fundo de previdência privada. Então, é como se fosse para você entrar nesse clube aqui de investidores, eu vou te cobrar essa taxa. E a taxa de administração é uma taxa cobrada anualmente pelo trabalho de gestão profissional feito por um gestor. Então, as pessoas têm, assim, você tem um gestor trabalhando, você tem alguém que vai custodiar os ativos financeiros, você tem alguém que vai fazer uma administração, vai prestar conta. Então, tem uma série de profissionais que trabalham dentro de um fundo e eles têm que ser remunerados, é justo. Então, a taxa de administração serve para fazer isso, beleza? Bom, como um filho de um funcionário público, eu sempre tive medo da minha previdência. Por quê? Meu pai tem um recebimento de previdência pelo Estado garantido até o fim da vida dele. Legal. Eu não. Eu vim trabalhar numa instituição privada, assim, trabalho na minha própria empresa, então eu sempre tive que fazer a minha própria previdência. Então eu não trabalho, não tenho uma carteira assinada, enfim. Então assim, eu tenho meu planejamento financeiro de que em algum momento da vida eu vou trabalhar muito menos do que eu trabalho hoje e eu vou ter que ter uma renda para cobrir os meus custos, os meus gastos. Então, se você, principalmente você que é uma PJ, não tem uma carteira assinada, é muito importante todo o dinheiro que você guardar, que você receber, na verdade, tentar o máximo possível ter o esforço de, olha, uma parte disso tem que custear o meu futuro. Lembre-se, pessoal, o que é a previdência privada? Nada mais é do que um instrumento muito útil que a gente deve conhecer mais, pesquisar mais sobre, porque ele ajuda a gente a cuidar do nosso futuro. Todo mundo tem uma história de alguém que na família ou conhecido não conseguiu guardar dinheiro ao longo da vida e no final tá, lutando, para se manter. Então, não deixe isso acontecer com você. Todo mundo quer viver por muito tempo e viver bem. Aprenda mais, pesquise mais. Eu garanto que o seu eu do futuro vai te agradecer muito. A grande dica que eu posso passar para vocês é: o quanto antes vocês começarem, vai ser muito mais fácil no futuro.